Fala meu povo, para você que não me conhece, eu me chamo Ronilson e esse é o canal Mestre das Chips. Vou estar trazendo para vocês aqui as dicas e análises desse domingo, dia 22 de setembro de 2024. E sem enrolação, às 10 da manhã, a gente já vai lá para Mônaco, na França, onde o Mônaco vai receber o time do Le Havre. O Mônaco vem fazendo a temporada até impressionante, na minha opinião, né? Vem aí 4 jogos, 3 vitórias, um empate, sofreu um gol apenas, marcou 7, inclusive ganhou do Barcelona no meio de semana pela Champions. E o Le Havre vem aí na 10ª posição, ganhou 2, perdeu 2, marcou 6 gols, sofreu 7. E jogando lá em Mônaco, não tem aqui o que escolher, é a vitória do Mônaco, pagando 1,36 aí para colocar no bilhetinho, para montar uma dupla, uma tripla. Essa vitória do Mônaco em casa tá bem interessante. Às 10h30 da manhã, indo agora para a Alemanha, teremos o Bayer Leverkusen que, cara, essa temporada vai dar trabalho. Eu não vou me arriscar a dizer que vai ser campeão novamente, porque o Bayern de Munique tá voando, viu? O Bayern de Munique ganhou hoje acho que foi do Werder Bremen por 5-0, já vem aí com 3 goleadas seguidas, fez 5-0 hoje, goleou no meio de semana, 9-2. No último final de semana, se eu não me engano, já tinha goleado 6 gols também, ou seja, em 3 jogos aí marcou 18 gols. Então é uma média muito impressionante do time do Bayern de Munique. Mas voltando aqui para o jogo do Bayer Leverkusen, joga em casa, joga contra o Wolfsburg. O Bayer Leverkusen jogou 3, ganhou 2, perdeu 1, 9 gols marcados e 6 gols sofridos. Essa derrota foi até uma virada, estava ganhando 2-0, levou a virada de 3-2 por Leipzig. E aqui o que a gente vai estar buscando contra o Bayer Leverkusen é uma vitória. Aliás, a favor do Bayer Leverkusen, uma vitória contra o Wolfsburg, pagando 1,28. Ainda na Alemanha, a gente vai ter às 14h30 o St. Pauli, que vai receber o time do Leipzig. O Leipzig vem fazendo uma temporada aí bem interessante. Tem 3 jogos, 2 vitórias e um empate, não perdeu ainda. Junto com o Dortmund e o Bayern de Munique, aí são os 2 times que ainda estão invictos. E a gente vai estar buscando por essa partida aqui o mais de 1,5 gols. O Leipzig, todo mundo sabe que é um time bem under, né? Para estar trabalhando, para ter noção. Em 3 jogos aí ele marcou 4 gols, sendo que desses 4 gols, 3 foi contra o Bayer Leverkusen. Então a média dele de gols aí é bem baixa, mas acredito que contra o São Paulo a gente consegue estar fazendo aí pelo menos esse 1,5 gols. O São Paulo joga em casa, mas é um time muito fraco jogando em casa. Então acredito até mesmo numa possível vitória aí do time do Red Bull Leipzig, pagando 1,57. Dá para ir até com empate anula aí, 1,20. Mas entre esse empate anula e o 1,5 gols, eu prefiro ir nesse 1,5 gols pagando 1,20. Às 12h30 teremos o Stuttgart, que vai receber o Borussia Dortmund. Aqui é um jogo bem interessante, é um jogo que para mim 2 equipes aí niveladas do mesmo jeito. Tudo bem que o Stuttgart perdeu alguns jogadores em relação à temporada passada, mas ainda é um bom time, esse time do Stuttgart. E para essa partida aqui, o que eu acho mais interessante é esse ambas marcam aqui pagando 1,36. O Stuttgart marcou 1 gol mais nos últimos 10 jogos. O Dortmund marcou 3 gols ou mais nos últimos 2. Aqui na Liga marcou 6, sofreu 2, enquanto o Stuttgart marcou 7, sofreu 7. É um time aí bem ambas, esse time do Stuttgart. Quase todo jogo dele aí bate um ambas. Indo agora lá para a Itália. Aqui, amigos, quem viveu o futebol sabe. Inter de Milão e Milan lá por 2009, 8, 10 por aí. 2006 até 2011, para ser mais exato. Era grande clássico aí, né? Tinha jeito, tinha Adriano, Robinho, Ronaldinho, Dida, Pirlo, Seedorf, Gattuso. É uma infinidade de jogadores aí, muito bom, craque mesmo, que a gente quase não vê mais. Saudades aí do futebol apresentado nessa época para essas 2 equipes. Mas voltando aqui para os tempos de hoje, um confronto bem equilibrado. Para mim a Inter é mais time hoje do que o Milan. Tal que é atual campeão e para mim vai brigar novamente pelo título. Tá aqui em 6º lugar, tem 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. O Milan 1 vitória, 2 empates, 1 derrota. E para essa partida aqui eu vou estar buscando apenas gols, mais de 1,5 gols pagando 1,20 aí, para colocar no bilhete uma cotação bem interessante, sem muita enrolação, um jogo bom também aí para cartão.
Aqui tem esse jogo do Feyenoord, mas a gente não vai ter nem a cotação pro Feyenoord vencer esse jogo. Talvez um golzinho no primeiro tempo aí, pagando 1,20. Mas eu não vou estar trabalhando não. O jogo para trabalhar escanteio 10 minutos também, esse do Feyenoord, bem interessante. Mas eu vou estar indo logo para esse jogo do Fortuna Sittard contra o PSV. PSV vem voando aí mais uma vez na temporada. 5 jogos, 5 vitórias, marcou 20 gols, sofreu apenas 3. Para mim, novamente, é o favorito ao título dessa temporada. E eu vou estar buscando aqui essa vitória do PSV, pagando 1,20 contra um Fortuna Sittard aqui, que tem 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 9. Para mim aqui vai ser amasso do PSV. É -1, handicap -1 aí pro PSV e tem chance até de bater mais. Muito difícil o PSV vai empatar ou vai perder essa partida aqui. Às 13h30 teremos o Villarreal, que vai receber o time do Barcelona. Olhando aqui a classificação, o Barcelona é o líder, tem 5 jogos, 5 vitórias, marcou 17 gols, sofreu 4. O Villarreal vem em quarto lugar, marcou 11, sofreu 8, que é jogo para a gente estar buscando esses 1,5 gol, não vai estar pagando nada. Ambas marcam aqui para mim também tem bastante valor. O Villarreal marcou 11 gols, o Barcelona marcou 17. Para mim, ambas marcam, vem forte para essa partida. 2,5 também. Mas entre esse 2,5 e entre esse ambas marcam, eu prefiro esse ambas marcam porque a chance de sair 2-1 é muito maior do que sair 3-0. Mas se sair 2-1 já teve ambas marcam, né? Não vejo um cenário de 3-0 aqui para nenhum dos dois lados. Então, sempre que eu vou fazer a opção, vou no ambas marcam ou vou no mais 2,5, quando as duas equipes são meia parelhas assim, né? Principalmente no início de campeonato, eu faço essa análise. Será que essa partida vai terminar 3-0? Se eu achar que não, eu vou lá e boto ambas marcam, que para mim tem sempre mais valor do que mais de 2,5 gols quando as equipes têm um nível parecido. Rayo Vallecano vai receber o time do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, para mim, aí, esse ano está bem organizado. Vai ser uma briga bem interessante entre Barcelona, Atlético e Real Madrid por esse título dessa temporada. Para mim, o Atlético de Madrid pode surpreender. Tem aí grandes contratações. Veio o Álvares, né, que cheira título. O Álvares, que era ex-City, ganhou simplesmente tudo, né? Só faltou as Olimpíadas aí para ele fechar tudo com chave de ouro. Nessa partida aqui, Rayo Vallecano recebendo o Atlético de Madrid. O Rayo Vallecano tem 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O Atlético de Madrid, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, não perdeu ainda. A gente vai estar buscando aqui um empate anula a favor do time do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid acho que não perde essa partida, no máximo empata. Se empatar, devolve a nossa aposta. Então, a opção bem interessante para a gente estar trabalhando nessa partida é esse empate anula a favor do time do Atlético de Madrid. Às 14 horas teremos o Besiktas, que vai receber o Eyüpspor, na verdade. Olhando aqui a classificação, o Besiktas tem 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, não perdeu ainda, marcou 9 gols, sofreu 3. O Eyüpspor, se eu não me engano, subiu agora da segunda para a primeira divisão. 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 8 gols marcados e 4 gols sofridos. Aqui o Besiktas jogando em casa, para mim, minha opinião, não perde essa partida. A gente vai estar buscando uma vitória do Besiktas, pagando 1,42 aí para colocar no nosso bilhetinho. Clássico lá na Inglaterra, os dois times aí que duas temporadas seguidas brigando pelo título. E essa temporada eu acho que novamente vai ter essa briga entre Manchester City e Arsenal pelo título. Olhando aqui a classificação, 4 partidas para cada, 3 vitórias para o Arsenal e 1 empate. E 4 vitórias para o time do Manchester City. Não perdeu ponto para ninguém, né? Venceu todas as 4 partidas. Para mim aqui a cotação para esse 1,5 gol tá até exagerada, 1,33 para um jogo desse sair 2 gols. Aqui é para ir carga, viu? Esse 1,5 gol aqui, para mim que vai ser um jogo bom. Possível ambas marcam nessa partida, mas a cotação de 1,95 tá bem interessante, mas eu vou ficar de fora, eu vou preferir buscar esse mar de 1,5 gol, porque aqui é jogo que no final da temporada pode decidir título. O City jogando em casa, para mim, vai para cima aí. Dá até para buscar esse empate anula a favor do City, mas eu vou ficar neutro aqui em relação ao resultado final. Vou estar buscando apenas 1,5 gol nessa partida. Brasileirão.
Vasco vai receber o time do Palmeiras. O jogo não é em São Januário, então fiquem atentos aí. O Vasco São Januário é muito forte, mas vai jogar dessa vez lá no Mané Garrincha, em Brasília. Esse jogo foi vendido um mó tempão, né? E, pra mim, o Vasco não perde essa partida, mas, ó, sou vascaíno. Porém, acredito que seja uma partida interessante pra gente estar buscando gols. O Vasco vem marcando praticamente em todos os jogos, tanto em casa quanto fora. Eu acho que o último jogo que o Vasco não marcou gol foi no jogo contra o Grêmio, lá no Pasto, né? Lá tava um Pasto aquele jogo, deixa eu ver aqui. Time da casa, últimos jogos. Vasco 1-1, 6-0, gol do Vitória, 2-1, 2-1, 2-1, 2-0, 1-0, 2-0. Nem tem aqui nos últimos 10 jogos. O Vasco marcou gol aí tanto em casa quanto fora nos últimos 10 gols, nos últimos 10 jogos, né? Aqui, ó. Marcou um gol mais nos últimos 10 jogos, não perdeu nos últimos 10 jogos do Brasileirão. O Vasco aí vem numa campanha sensacional nessa temporada. Pra cá, o Palmeiras vem com um grande elenco, a gente buscando esse 1,5 gol, pagando 1,33, tá excelente. Partida boa também, até para buscar ambas marcas, mas o que eu acho bem interessante aqui é um gol pro Vasco. Tá pagando 1,65 pro Vasco marcar um gol, sendo que ele é o mandante da partida. Tudo bem que não é em São Januário, mas pro Vasco marcar um gol aqui, eu acho essa cotação de 1,65 muito alta, e a gente vai aproveitar. Provavelmente o Vasco marca aí pelo menos um golzinho. Então o Verratti aí que tá voando na temporada, né? Pelo menos um golzinho a gente pode ver do Vasco aí, pagando 1,65, dá pra gente ir tranquilamente. Atlético de Madrid e Braga... Atlético Mineiro vai receber o time do Bragantino. Desculpa, galera, tá, ó. Muitos jogos, muitas análises aí. Atlético Mineiro, que tá focado na Libertadores, vai receber o time do Bragantino. Olhando que a classificação, os dois times estão aqui bem próximos, né? Se o Bragantino vencer, ele chega a 34 pontos, ultrapassa o próprio Atlético Mineiro. Para essa partida aqui, eu vejo uma partida bastante under. 3,5 não vai estar pagando provavelmente quase nada, até que tá interessante. 1,25 pra gente estar buscando menos de 3,5 nessa partida. O Galo provavelmente vem fechadinho, né? Não briga mais pelo título do Brasileirão, longe disso, tem 3 pontos aqui. Campanha muito abaixo, eu acredito também não luta contra o rebaixamento. Deve vir com o time misto, porque ele perdeu o primeiro jogo pro Fluminense. Vai jogar em casa, o jogo da volta contra o Fluminense, mas tá na desvantagem. O time do Fluminense é um time que segura muito, né? Então, acredito que o Atlético deva poupar aí alguns jogadores, e esse menos 3,5 aqui tá bem interessante pra gente estar trabalhando. Às 18h30, Cuiabá e Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo pela Sul-Americana, venceu aqui no Mineirão, vai agora viajar para a Argentina para receber o time do Racing. E a gente vai ter esse Cuiabá que briga na parte de baixo da tabela, briga aqui contra o rebaixamento, tem 22 pontos. O Corinthians venceu, foi a 28, então o Corinthians hoje saiu da zona, não atualizou aqui na tabela, o jogo acabou agora. O Corinthians acabou de sair da zona de rebaixamento, jogou o Fluminense, então a gente vai ter um jogo aí que o Cuiabá vai ver uma esperança, porque se ele não vencer esse jogo, ele vai se afastar muito, vai ficar aí a 28, 6 pontos do último time, que é o Vitória. Inclusive o Vitória venceu também, então Vitória foi a 28, o Corinthians foi a 28. De qualquer forma seria 6 pontos aí que ia ficar do Cuiabá para o primeiro time fora da zona. Se isso é se o Fluminense não vencer, que o Fluminense joga à noite ainda, né? Quando eu tô gravando esse vídeo, o Fluminense não jogou ainda. Para essa partida aqui, o cenário também é de poucos gols, menos 3,5, e a casa sabe disso, por isso a gente não vai ter cotação. Mas o mercado que me pega muito aqui é pro Cruzeiro marcar um gol. O Cruzeiro marca a qualquer momento, ó, de 1,53, se eu não me engano, tá a cotação bem alta. O Cruzeiro tá aqui na parte de cima da tabela, se vencer pode beliscar aqui já um G6 nessa rodada. Então eu acredito que o Cruzeiro marque pelo menos um golzinho nesse time ruim, que é o time do Cuiabá. Teve um jogo aqui que eu pulei, é esse Internacional e São Paulo. São Paulo joga em casa, tem, se eu não me engano, vai decidir contra o Botafogo jogando em casa na Libertadores, então deve vir com time misto também. O Internacional, que não briga mais por nada, tá jogando apenas o Brasileirão, tem aqui 38 pontos, se vencer chega a 41, cola ali no Cruzeiro,
E ele ainda tem uma partida a menos, então pro Internacional esse jogo aqui vale muito, viu? Eu acredito aqui que o Internacional marque pelo menos um golzinho, tá pagando 1,53, 52 aproximadamente. Tava analisando aqui as odds antes de começar a gravar o vídeo. Pro Internacional marcar esse gol jogando lá no Morumbi, acredito que o Internacional marque aí pelo menos um golzinho, então a gente vai de Inter para marcar a qualquer momento. E é isso, esses foram os jogos aí do nosso domingo, espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no nosso canal e fique aí com o nosso bilhete do dia. Bilhete para esse domingo, odd 1,85, vitória do PSV, vitória do Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid para marcar a qualquer momento, odd 1,85.